Pegando o gancho das palavras do nosso amigo Adelito, amanhã é um dia importante para a nação brasileira e muita polêmica a gente vê nas redes sociais, no jornal. Nós vemos que as pessoas se empolgam por um partido ou outro, mostrando imagens, cenas às vezes controversas, de hipocrisia, de mentiras. E o espírita, como deve se posicionar diante de um quadro desse? Primeira coisa, o espírita tem que se lembrar que ele é cristão. E por ser cristão, ele tem que desenvolver a paz. Primeiro, a paz dentro de si. Não deixar se empolgar nos arrastamentos do desequilíbrio. Eu não sei quem vai ganhar e nem estou aqui para direcionar meu voto ou o voto dos senhores para quem quer que seja. Não seria honesto fazer isso. Mas eu posso dizer o seguinte: seja o candidato que for. Isso a gente conversou na semana passada, O pessoal do grupo de estudo daqui da casa conversou na semana passada. A posição do espírita tem que ser: seja quem for que for o presidente da República, o governador do Distrito Federal ou de outro local que ainda não tenha sido escolhido, cabe ao povo, cabe ao cristão orar por ele. Não porque ele é o candidato da predileção, mas porque ele vai assumir uma responsabilidade durante pelo menos 4 anos. Assim esperamos, que pode acontecer algum impeachment no meio do caminho. Mas tirando os impeachments, os impedimentos de lado, é dever do cristão orar pela nação. E o representante da nação perante as outras nações é o presidente da República. Então, seja ele quem for, oremos por ele, oremos pela nação brasileira, para que dê tudo certo e que a nação, nosso país, seja governado por Ismael, por Jesus, que possamos seguir em frente com ou sem o governante da nossa preferência. Tem um provérbio popular que fala: a nação, o povo tem um governante que merece. Vamos considerar que sim, que seja um péssimo governante, ele servirá para unir a nação, para mostrar o que pode fazer, a sua capacidade de contornar uma situação controversa. Se for um bom governante, melhor ainda, pois teremos uma boa condução e será mais fácil até para o povo brasileiro. Os filósofos falam que nós somos massa de manobra, que nós temos o ópio na religião. Vai procurar os filósofos e vamos ver que nós somos o boi da manada. A grande população, ela simplesmente é guiada por outras pessoas, guiada por aquelas pessoas que pensam, que raciocinam. A chave para que a gente transforme este mundo, para que nós não sejamos simplesmente conduzidos por outras pessoas, está na leitura. A pessoa que estuda, que lê, que tem a sua própria opinião, é uma pessoa capaz de decidir o que é certo ou errado para ela e para a família. Agora, uma pessoa que ouve falar, simplesmente, ela não tem a capacidade de decidir nenhum assunto, nenhum aspecto. Então, quanto mais a gente procura ler, quanto mais a gente procura aprender, mais a gente cresce. Assim, melhor do que ouvir o que fala a Bíblia. Eu poderia chegar aqui e citar alguns artigos, alguns versículos da Bíblia. Eu posso fazer isso, um pastor pode, um padre pode. Podemos citar alguns versículos da Bíblia e apoiar qualquer ideia, até mesmo crime. No passado não foi proposto guerras em função da Bíblia, em função dos ensinamentos de Jesus. O que aconteceu? As pessoas ouviram um pastor, um padre, um representante religioso que falou para eles, o que eles deveriam acreditar, o que eles deviam pensar. E a grande população do passado, da época, não tinha o conhecimento. Não tinha o conhecimento das Escrituras e poucos sabiam ler. Mas a nossa civilização modificou. Nós somos uma nação culta. Sabemos ler, sabemos escrever. Outras nações também já conquistaram o poder da linguagem, da comunicação.
Então nós temos de utilizar este conhecimento, essa capacidade que nós temos para o nosso crescimento pessoal. O grande problema é que a maioria das pessoas ainda não tem o costume de ler. Nós preferimos comer um prato pronto, chegar no fast food, comprar a comida pronta, a ideia pronta. Nós temos magníficos livros, tanto na área da história, como da política, como da religião. Nós podemos conhecer outras religiões, não é proibido para nós conhecer o budismo, o islamismo, o shintoísmo, o catolicismo, por que não? Nós temos tantas histórias bonitas dos santos, por que não aprender com eles? Eu me tornei espírita, mas não me fechei para o conhecimento. Quando eu tenho a chance de ver um discurso de um pastor, logicamente eu vou analisar, ver de quem se trata esse pastor, porque muitos deles eu sei que é notoriamente contra o espiritismo. Mas vamos lá, mesmo ele sendo contrário ao espiritismo, mas se ele traz mensagens que edificam, coisas que fazem com que eu raciocine, me eleve, por que não ler? Vamos ler, porque vamos seguir um ensinamento de Paulo de Tarso, né? Podemos tudo, mas nem tudo nos convém. Mas saibamos fazer esse discernimento a partir do momento que a gente sente que aquela informação não serve para nós. Assim como as coisas do mundo, existe coisa que eu posso fazer. Eu posso ir para uma balada, posso beber, posso fumar, mas não convém, não é interessante para mim, porque isso vai me prejudicar. Então, a partir do momento que eu utilizo do meu discernimento, eu posso tudo, porque eu vou selecionando o que é realmente bom para mim e para minha família. A leitura é a chave para o conhecimento. Quanto mais eu leio, mais eu aprendo. No passado, os homens do passado acreditavam no Deus Sol, na deusa Lua, né? Falavam, o homem está doente porque roubaram a sua alma. Falavam do sétimo céu, olha o absurdo, sétimo céu, a pessoa foi alçada ao terceiro céu porque ele era uma pessoa muito boa. E a ciência veio falar assim, o céu é só um. A partir do momento que a pessoa sai da Terra, ela encontra no máximo a lua, as estrelas, o universo infinito, mas esse primeiro céu, segundo céu, terceiro céu é um absurdo. E a ciência foi trazer com a matemática conhecimento para mostrar que nós estávamos errados, que os primitivos estavam errados, curando as pessoas com danças ritualísticas, com ervas. Não, a ciência tem remédio. E aí a gente vai aceitando o que estão dizendo para nós, porque nós somos muitas vezes massa de manobra. Antes fomos massa de manobra de determinadas religiões, e depois nos tornamos massa de manobra da ciência, chegando ao ponto da ciência e da filosofia dizer, Deus morreu. Nietzsche fala isso. O nosso amigo Jung, ele pega alguns apontamentos de Nietzsche e coloca no seu livro, nos arquétipos, e você vai encontrar citações de Nietzsche, que dá a ideia da morte de Deus. E as pessoas vão bebendo essas ideias como verdade, sem raciocinar. Porque a maioria de nós ainda, por não ler, por não raciocinar, por não buscar o próprio conhecimento, aceita as ideias que nos passam como se fosse verdade. Mas a partir do momento que a gente começa a estudar, a gente se surpreende com a literatura. E a gente ria do terceiro sol, do terceiro céu, do sétimo céu. E aí a gente vai encontrar um livro fantástico, escrita pela mãe de Chico Xavier, Cartas de uma Morta. E ela nos fala, nesse livro, que ela atingiu, não o segundo céu, o terceiro céu, mas que o próprio planeta Terra é como se fosse uma cebola, e nós temos dimensões, essas dimensões se interpenetram, e nós estamos aqui na região umbralina. André Luiz, ele também colabora com a ideia da mãe de Chico Xavier, e ele fala que nós estamos no umbral médio. Abaixo do nosso umbral médio, que é dos encarnados, nós temos um umbral grosso, aonde vão os espíritos desequilibrados, onde vão os suicidas, os ladrões, os mentirosos. Eles estariam abaixo da terra, de uma segunda terra, interna à terra.
Nós estamos andando na superfície aqui, olha que beleza, nós estamos na superfície, andando no umbral médio, mas acima de nós existe uma outra terra, uma outra camada energética de vibração, que poderíamos dizer, segundo céu, terceiro céu, seria uma camada externa à nossa, onde está situada a cidade de nosso lar. Na cidade de nosso lar, ela está na terra, só que a terra de lá é uma terra exterior à terra que nós conhecemos. E de repente a gente descobre pela literatura espírita que a ideia antiga do primitivo, daquele homem culto que dizia que estava no sétimo céu, que tinha atingido o terceiro céu, não está tão errado assim. Faltou-nos conhecimento esse que o povo antigo tinha sem saber. E aquela história das ervas, não, curar com chazinho com erva, mas espera aí, como é que a medicina hoje faz? O que ela faz? Ela pega o veneno da cobra para fazer um soro, um anestésico. A base da anestesia hoje no mundo começou com a extração de substâncias químicas tiradas de cobra, de sapo. E a gente vai aprendendo que da natureza se tira o medicamento. Opa, o medicamento, as ervas, o chazinho, é a base para a farmacêutica atual. Toda farmácia hoje são ervas, são misturas de químicas, mas tiradas das ervas, do campo. Então o antigo não estava tão errado assim, a benzedeira não estava tão errada assim. E nós descobrimos hoje, com um estudo mais aprofundado do Espiritismo, que nós não temos apenas um corpo, nós temos um corpo material, nós temos um corpo espiritual e nós temos o espírito. A divisão que o Espiritismo nos traz é de 3 corpos: o espírito, essência divina, o perispírito e o corpo material. Só que a gente, estudando um pouquinho mais a fundo, a gente descobre que nós temos um corpo astral, um corpo mental, um corpo etéreo, nós temos outros corpos. E aí, a partir desse momento, a gente imagina, não descobre, que a ideia do sequestro da alma de um dos corpos é possível. Então o primitivo dizia: a pessoa está doente porque foi sequestrado o corpo dela, o espírito dela foi sequestrado. E nós conseguimos agora, analisando mais a fundo o nosso próprio corpo, no lado espiritual, com a possibilidade de termos mais de um corpus, de que uma pessoa realmente tenha sido sequestrado. O sequestro de alma não é tão impossível assim. E a gente vai estudando o Espiritismo, vai descobrindo que qualquer objeto que a gente toque, qualquer objeto que a gente use, seja uma roupa, seja um livro, seja um cigarro, qualquer coisa que a gente toque no objeto, nós deixamos um pouco do nosso magnetismo, nós deixamos a nossa energia impregnada na água, no ar que respiramos. E essa energia, esse magnetismo vai envolvendo todas as pessoas que estão ao nosso redor, a ponto de que, se uma pessoa é pessimista, se uma pessoa é desequilibrada mental, qualquer desequilíbrio, não importa qual seja, todas as pessoas que entram no contato com ela, no mesmo ambiente, se ela é depressiva, ela recebe. As pessoas que entram no ambiente recebem um pouco dessa depressão. Se a pessoa é rancorosa, é raivosa, a pessoa que entra nesse ambiente, nessa sala, ela também recebe um pouco dessa depressão, dessa raiva, desse mal-estar, porque nós compartilhamos energias positivas e negativas. O lado positivo é que nós temos energia vital, e quando estamos saudáveis, estamos bem mentalmente, fisicamente. Essa energia boa, ela também é transmitida na forma de passe, de troca energética com as pessoas que estão no mesmo ambiente que a gente. De certa forma, nós somos responsáveis pelo equilíbrio das pessoas que convivem conosco, em nossa casa, em nossa família, em nosso trabalho. Estamos constantemente distribuindo e recebendo energia. E aí a gente começa a imaginar e compreender como é feito um trabalho de magia, de amarração, de bruxaria. Porque se todo lugar que a gente vai, nós deixamos a nossa energia, se eu uso muito uma roupa, uma blusa, por exemplo, e alguém mal intencionado pega essa blusa minha, pega um sapato meu, pega um cabelo meu,
e leva para fazer um trabalho de magia. Ela invoca energias negativas que saem dela, mas ela também se alia a espíritos desequilibrados que eles querem ganhar um intercâmbio espiritual. Sim, nós somos espíritas, acreditamos que os espíritos existem, e os espíritos estão em toda parte, e eles vêm de acordo com a nossa intenção, com a nossa vontade. Quando nós somos viciados, os espíritos viciados se aproximam da gente, eles querem compartilhar do nosso vício, seja sexual, seja da bebida, seja da alimentação, seja da maledicência, porque nós falamos muita coisa errada, e quando nós estamos falando, nós não estamos falando sozinhos. Muitas vezes esses espíritos chegam para perto de nós e vão trocando ideias com a gente, mostrando que o fenômeno da telepatia é mais comum do que imaginamos, e muitas vezes não somos nós que estamos falando, mas sim os espíritos que estão falando através da gente. E esses espíritos que percebem a sintonia mental nossa, quando queremos prejudicar, quando queremos matar, quando queremos humilhar uma pessoa, quando jogamos uma energia ruim nessa pessoa, esses espíritos que têm sintonia com essas coisas de magia, eles se aproximam, e aí eles recebem. Depois eu falo o que eles recebem. E aí, recebendo esse salário, essa energia, eles vão lá e fazem o trabalho que foi combinado. É como se eles tivessem sido contratados. De que servem esses espíritos? Esses espíritos se nutrem da nossa energia. Nós somos seres vivos, cheios de problemas, cheios de desequilíbrio. E esses espíritos, eles gostam da bebida, só que eles não têm corpo para beber. Mas quando a gente oferece uma bebida numa encruzilhada, faz um trabalho de magia, bruxaria, a gente prova da bebida. Eles se ligam a nós momentaneamente, e como tudo que nós tocamos deixamos impregnados a nossa energia, eles vão se nutrindo dessa energia, e aí eles vão e fazem o trabalho de magia que nós encomendamos, desmancham o casamento, fazem com que a pessoa consiga um emprego, fazem com que a vida da pessoa melhore. O grande problema é que esses espíritos, eles se alimentaram uma vez de você, das suas energias, da sua vontade, do seu desejo, e vai passar um tempo e você não o chama de novo, ele vai começar a ficar agoniado, e lembrando, meu velho amigo, ele gosta de fazer acordo, vamos fazer um novo acordo com ele. E aí, para ele fazer esse novo acordo, se ele nos encontrar equilibrado, o que ele faz? Ele começa a desfazer ele mesmo a magia que fez, né? Se for uma separação, começa a juntar de novo. Se for um emprego, começa a ter uma crise no trabalho. Para quê? Para que a pessoa lembre, eu tenho um aliado espiritual, tenho como fazer uma magia para recuperar meu emprego, para recuperar o que eu tinha antes. E aí, de tempos em tempos, tem que ficar renovando este acordo, essa negociação. E aí a gente se torna refém dos espíritos, que são vampirizadores. O termo certo é esse, que eles vampirizam quem contrata e quem negocia com eles. Porque nós temos uma pessoa, um médium geralmente, que negocia, que já sabe um pouquinho sobre as energias do mundo espiritual, das próprias energias. Esse aí pode ser um pai de santo, pode ser um bruxo, pode ter a denominação que for. Ele sabendo manipular estas energias, ele vai aproveitar, porque ele quer ganhar dinheiro, e o espírito quer ganhar energia. Então eles fazem um acordo, eles vivem em parceria. E a pessoa que vai até um bruxo, um pai de santo que faça esses trabalhos, né, está negociando com ele e se torna refém. E uma pessoa que costumeiramente se torna refém desses espíritos, um dia vai desencarnar. E pela aliança ser prolongada, pelo vampirismo ter sido prolongado, no dia que essa pessoa desencarnar, ela sai do corpo físico, mas encontra no mundo espiritual os antigos parceiros. E esses parceiros podem ser amigos e tornar a gente encarnado como também parceiro deles. Ou pode tornar, dependendo do espírito, como escravo.
Nós podemos sair da condição aqui de encarnado como mandante para ser escravo daqueles que foram mandados pela gente durante vários anos. Mas só sabe esses detalhes, essas coisas, quem lê, quem estuda. Nós temos livros fantásticos. A dona Simone, ela recebeu de uma amiga dela, que não é espírita, mas espiritualista, alguns livros xamânicos. Olha que beleza! Alguns livros de mandala, de meditação. E como ela mandou para minha esposa, e eu sou uma pessoa curiosa, como devemos ser, ler de tudo, procurar de tudo, eu fui pegar esses livros e fui ler. Os 2 primeiros, sobre o xamanismo, ele trabalhava mais o ritual, mas como se fosse um antropólogo, uma pessoa de fora que não entende nada. O 3º livro é mais interessante. Quem tiver curiosidade, depois pede para Simone mandar também pelo WhatsApp, né? Baixa uma página PDF, a pessoa pode ler o livro. E esse 3º é a magia xamânica. Esse é bem interessante, que ele vai falar coisas sobre os 4 elementos, sobre os totens, vai falar sobre o búfalo. Mas se você for pegar nas entrelinhas, muitos daqueles conhecimentos nós encontramos em outras religiões. A saudação do Deus Sol. Opa, nós não vemos essa saudação lá no povo egípcio, né? Os ciclos lunares, a importância da lua. Nós encontramos isso na tradição de outros povos. Então a gente para e pensa, o conhecimento que foi ridicularizado do passado, porque o homem era primitivo, era um homem culto, era um índio. O índio está errado, essas tradições estão erradas, são demoníacas. Nada disso. Essas tradições deles são de todos os tempos e elas merecem sim ser examinadas, olhadas a fundo, porque muitas dessas coisas que eram ensinadas no passado são importantes para nós. Na religião dos índios, eles falam muito da Mãe Terra, abençoada Mãe Terra, que nós não somos o dono, nem proprietários, nem do ar, nem da água, porque ninguém pode ser dono dos animais, mas nós nos fazemos donos para destruir, para humilhar. Mas se a gente for parar para pensar, nós temos um culto parecido em outros países, quando estuda Gaia, ama a Gaia, que nada mais é do que a nossa Mãe Terra. Então o mesmo conhecimento do culto da mãe, a gente encontra em formas, linguagens diferentes. O respeito à natureza, respeito ao Espiritismo. Nós estamos aqui na Casa Maria de Nazaré, a casa da Mãe de Deus, no caso, para nós, Mãe de Jesus, porque Deus é um ser maior do que Jesus. Deus é o Pai, o Criador de todos nós, de toda a natureza, mas por uma tradição nossa, nós chamamos Deus de Pai. Mas por que não Deus Mãe? Quem garante que Deus não poderia ser mãe? Nada garante. O Espiritismo nos fala, nos dá uma ideia de inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Nós sempre atribuímos a Deus a figura do Pai, mas na realidade nós sabemos que Deus nem é homem nem mulher. Ele é um Espírito, o Criador. O que Ele é não importa para nós. Possivelmente Ele não tem gênero nenhum. Isso não importa, porque nós também somos espíritos. E se somos feitos à imagem de Deus, nós podemos nascer como homens ou como mulheres. E isso ensina o Espiritismo. O Espiritismo nos fala que nós temos múltiplas encarnações. E não é castigo. Não é um castigo um homem nascer como mulher, nem uma mulher nascer como homem. Pode ser castigo? Pode, se houver o abuso. Existem casos que a pessoa abusou demais, violentou, machucou, e aí a própria espiritualidade, por uma necessidade de aprendizado, faz como se fosse um castigo para aquele espírito. Mas é um caso isolado, são casos isolados. A grande maioria de nós pode nascer tanto como homem como mulher, e nós temos uma boa adaptação nesse processo. Não é castigo nenhum, é um presente de Deus estar aqui na Terra, porque aqui na Terra a gente desenvolve a nossa capacidade
de humildade, de percepção, de respeito ao próximo. Muitas vezes que eu venho aqui eu falo, nós somos deuses, nós temos um potencial, uma capacidade. Jesus nos fala, nós podemos mover a montanha apenas com a nossa fé. Só que a gente não usa essa capacidade toda, porque aqui na terra existe uma outra lei, a lei promovida pelos espíritos superiores, que impedem que a gente utilize todo o nosso talento, todo o nosso valor. Por que isso? Nós temos essa limitação para o nosso crescimento pessoal. A partir do momento que a gente encarna a energia dos espíritos superiores, olha o que eu estou falando, não é para vocês acreditarem, é para vocês procurarem nos livros, procurem por vocês mesmos. Não acredite no que eu estou falando, acredite no que você estudar, no que você lê. Os espíritos superiores inibem o nosso talento, a nossa capacidade, porque assim, inibidos, nós temos a possibilidade de aprender. Agora, libertos do corpo, nós somos, em essência, espíritos, e podemos movimentar de acordo com o nosso pensamento energias, podemos criar. Espíritos bons criam o verdadeiro céu, criam cidades espirituais, criam hospitais para acolher espíritos que desencarnaram recentemente. Eles criam, é tudo forma de pensamento. Espíritos desequilibrados pelo próprio desequilíbrio mental deles, eles criam cidades que são um verdadeiro inferno, podem ser favelas. Mas estudando a doutrina espírita, a gente descobre que lá no mundo espiritual não é só a energia do pensamento, existem elementos químicos, existe uma química lá no plano espiritual. Só que os elementos químicos aqui da Terra não são iguais aos de lá, são similares. Elas guardam particularidades muito próximas, mas a energia daqui, a matéria daqui é diferente da matéria de lá. E como espírito que somos, podemos mexer nessas duas matérias, mas limitados ao nosso corpo, mal conseguimos transmitir as nossas ideias. Seria tão bom eu começar a pensar no que eu quero dizer, e vocês captassem o meu pensamento. Vocês teriam uma imagem diferente, porque vocês teriam imagens, formas de pensamento. As formas de pensamento iriam se materializar para vocês, porque o espírito ele se comunica com um todo. Quando ele transmite a ideia, ele transmite o cheiro, o gosto, a imagem, a cor, o som. Então é como vocês estivessem vivendo aquelas cenas, porque a linguagem espiritual ela é uma linguagem, não tão figurada, mas ela aparece as imagens. E nós temos nos servir da palavra e temos de nos contentar com a atenção das pessoas. Se a pessoa presta atenção, ela pega alguma coisa. Se a pessoa não presta atenção, se ela está voando, ela perde essa imagem, essa ideia. E aí ela vai para casa e não aproveita nada da palestra, porque ela não estava em sintonia com o palestrante. A maioria de nós mantém uma mente desequilibrada, focada nos próprios problemas, nos próprios desejos, e aí não tem nem mesmo a oportunidade de captar, de pegar o que fala ao redor. Isso é providencial também. Por que é providencial? Porque nós estamos cercados de espíritos, e tem espírito que não quer a nossa evolução, e para eles fazerem com que a gente não evolua, na hora que passa alguma coisa na televisão que pode edificar a nossa alma, que pode nos fazer crescer, eles fazem com que a gente se levante naquela hora, vá no banheiro, vá pegar alguma Coca-Cola, sei lá, vá fazer qualquer coisa. Eles nos distraem quando alguém vai dar um bom conselho, está tendo uma reunião aqui, e de repente, na hora que aquela mensagem vai ser passada, que pode nos dar esclarecimento, que pode dar um crescimento para nós, naquele exato momento alguém nos chama, toca um telefone, acontece alguma coisa, a gente se distrai. Nada mais é do que esses espíritos que estão nos acompanhando, que querem que permaneçamos como bois numa manada, seguindo e fazendo sempre a mesma coisa. Eles fazem com que a gente perca essa informação. O livro é um presente divino,
é o caminho que nós temos para o nosso progresso. Se tiverem oportunidade de ler a Bíblia, vocês vão crescer muito. Nós temos o Velho Testamento, livros de Moisés, 5 livros fantásticos, que devem ser analisados, não engolidos a seco, porque tem muita coisa lá controversa. Não vou dizer errada, porque era certa para a época de Moisés, num povo ainda desequilibrado, que precisava ter a oportunidade de conhecer a ideia de um Deus único, de respeito ao próximo, de sacrifício. Aquele povo, o único sacrifício que conhecia, o sacrifício financeiro, e o dinheiro da época, a riqueza da época, eram os bois, as vacas, os animais. E aí o sacrifício deles era matar um boi, uma vaca, pombas, animais, porque é esse sacrifício que eles conheciam. Nós estamos vivendo uma outra época, e Jesus passou pelo mundo e disse que ele seria o Cordeiro, que daria a sua vida para o crescimento, para a melhoria da humanidade, independente do sacrifício de Jesus, porque o sacrifício dele, para nós, entre aspas, não serviu para nada. Por que eu digo isso? Porque ele se matou, e quem ficou salvo depois que ele passou? Nós temos que buscar a nossa salvação, nós temos que buscar o nosso crescimento. Jesus veio trazer o caminho. Não é porque ele passou no mundo, que ele se sacrificou, foi para a cruz, que a humanidade melhorou, mas ele deixou o caminho. E sim, quando nós sacrificarmos o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa cupidez e todas as coisas erradas que tem na nossa vida, quando a gente começa a olhar para o próximo, respeitar o próximo, aí sim nós estaremos salvos. Salvos de quem? De nós mesmos, porque nós somos o nosso pior carrasco, nosso pior algoz, porque nós mesmos nos conduzimos para os vícios, para os desequilíbrios. Jesus trouxe o caminho. Cabe a cada um de nós seguir esse caminho e procurar, através da leitura, do estudo, novos conhecimentos. Vamos estudar a Bíblia, vamos estudar o Espiritismo, vamos estudar o que diz outras religiões, mas não vamos estudar como aquele que simplesmente aceita tudo como verdade. Vamos analisar, ponderar, conversar, por que não falar, pegar a opinião de outra pessoa, e a partir do momento que a gente vai aprendendo, vai se modificando, a gente vai crescendo espiritualmente. Bom, senhores, espero que a mensagem tenha sido bem clara. Vou encerrar